Olá, pessoal! Bom dia! Gente, ainda é muito cedo, então tô um pouquinho inchada. Hoje a gente vai começar falando de Atos, a gente vai ler do capítulo 9 ao capítulo 14. E aí entra uma parte da história muito legal. A entrada de Saulo, também conhecido como Paulo. Não é que o nome dele mudou. O nome dele era Saulo, também conhecido como Paulo. Isso está escrito no capítulo 13, versículo 9. A gente vai ver como o encontro com Jesus é capaz realmente de transformar a vida de uma pessoa. Antes e depois, muito claro. E a gente vê isso muito na história de Paulo. As maiores evidências do encontro genuíno com Deus é essa transformação de vida. É esse antes e depois. E a gente vê nessa história que Saulo perseguia a igreja. Ele era da seita dos fariseus. Lembra que eu expliquei pra vocês a diferença entre os fariseus e saduceus? E ele estava indo em direção a Damasco com algumas cartas para prender as pessoas da igreja. E quando ele tem encontro com Jesus, a gente vê uma questão de que ele continua indo para Damasco. Esse encontro com Jesus, ele muitas vezes assim, eu preciso parar de fazer tudo que eu tô fazendo. Não, você vai para o mesmo lugar que você estava indo, mas agora com um propósito diferente. Então, o propósito de Paulo antes era ir para Damasco para levar prisão para as pessoas. E agora ele continua indo para Damasco, só que com o propósito de levar pregação. A gente vê escrito também que algo como escamas caíram dos seus olhos, que impedia. E em 2 Coríntios capítulo 4 vai falar sobre um versículo que fala: o Deus desta era cegou o entendimento das pessoas para que não creiam. Então quando Paulo tem essas escamas que caem dos seus olhos, os seus olhos de entendimento passam a conseguir enxergar a verdade dessas escrituras. A gente vê também que as habilidades de Paulo era uma pessoa muito culta. E ele falava muitos idiomas, então ele foi instruído em toda a sabedoria do melhor que poderia existir na época. E a gente vê, assim, que existe uma diferença, que quando a pessoa se converte, meio que as habilidades dela se convertem junto com elas. Então não é como se ela tivesse como tempo de vida antes de Jesus, a maturidade que ela adquiriu frente às experiências de mundo é desperdiçado. Muito pelo contrário, aquelas habilidades se convertem junto com a pessoa. Então nada é desperdiçado. A maturidade dela vem junto com que ela se torna. E a gente vê também um outro ponto, que agora Paulo sai de cena e um avivamento começa. As cartas de Paulo ele vai escrever um pouco melhor do tempo dele no deserto, mas Paulo ficou, pelo menos, ele foi depois para Jerusalém, depois que ele foi para Damasco, ele foi para Jerusalém, ficou ali uns dias com os apóstolos e depois desses dias ele foi para o deserto. E aí ele passa pelo menos 3 anos no deserto e depois ele vai para algumas outras cidades e fica mais um tempo sendo tratado. Então Paulo, ele não se converteu e já começou a pregar. Passou aí uns 15 anos entre esse acontecimento de se converter e a primeira viagem missionária dele. E nesse meio tempo, um avivamento acontecendo. E aí você vê, tá todo mundo fazendo parte, tá todo mundo sendo usado, um avivamento acontecendo e eu de fora. A gente vê ele sendo levado para o deserto e depois Barnabé, depois de um bom tempo, volta para buscar ele. Aí a gente vai agora para a cura de Enéas e quando Pedro ressuscita Tábita. E esses dois acontecimentos, lembra que eu falei que sempre que um milagre acontecia, aquilo era uma abertura de caminho para que as pessoas viessem a crer no evangelho. Você vê muito claro que isso serviu para que o evangelho fosse pregado. Discípulos são chamados de cristãos pela primeira vez. Eles foram chamados de cristão. Tem um paralelo com a questão de serem mini-cristos. Então, é porque eram pessoas que apresentavam um comportamento, ideias e uma ideologia semelhante a que Jesus apresentava. E essa similaridade aponta as pessoas de fora. Lembra quando eu dei aquele exemplo de Pilatos? Pessoas neutras numa situação que não conheciam a história conseguiriam olhar para uma situação e bater o olho e pensar: nossa, eles são parecidos com Cristo. E a gente entra num ponto agora, diferença entre influência, entre você ser uma influência e você ser influenciado. Qual é essa diferença? O plano de Deus sempre foi alcançar toda a humanidade, certo? Certo. Mas a gente vê no Antigo Testamento, Deus ele falou muito na lei mosaica para não haver muito a questão de associamento com pessoas que não eram da mesma fé dos judeus. Então, principalmente na parte de casamento. O que isso quer dizer? A chance da pessoa de fora te tirar do caminho é muito maior do que você de trazer ela para dentro. A questão, enquanto você não for a influência, ou seja, o seu nível de influência é maior sobre ela do que o dela em cima de você. Existe um risco
de se você se associar com ela, você ir ficar e não voltar. Então, quando a Bíblia fala assim, vocês são embaixadores de Cristo, então é uma questão, você tá indo para um lugar, mas você tem que ter consciência que você não vai ficar naquele lugar. Pedro fala, não, Deus, jamais, eu nunca nem me associo com os gentios. Na visão que Pedro teve, eles tinham um pouco desse receio por trás de tudo isso. Pedro vai falar pelo menos 3 vezes no Novo Testamento de que Deus não age com favoritismo. Quanto mais claro você tiver esse senso de diferença entre influência e influenciado, melhor você vai conseguir lidar com essa questão de você anunciar a palavra para alguém. E quando Pedro, ele explica a questão de que Deus não age com favoritismo, a gente vê uma questão que não adianta você ficar meio que puxando o saco de judeu. Porque eles, frente a Deus, hoje, na nova aliança, é todo mundo igual. E precisa, porque é pelo nome de Jesus que a gente vai ser salvo. Então, sim, foram o povo escolhido por Deus, tem uma história, tem um bom contexto por trás. Mas, frente à justiça de Deus, todos são iguais, todos precisam do sangue de Jesus para serem salvos. Aí acontece uma segunda onda de perseguição, e nessa segunda onda de perseguição, a gente vê Tiago, um dos 3 mais chegados de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Esse Tiago, a gente vê que ele é martirizado por Herodes. E não é o mesmo Tiago que escreveu a carta de Tiago. Esse era outro Tiago que era irmão de Jesus. Tanto nos capítulos de hoje quanto no capítulo de amanhã, a gente vai ver as 3 viagens missionárias de Paulo e a porta sendo aberta para os gentios. E aí entra mais uma... Eu gosto muito dessa parte, que é no capítulo 14, onde Barnabé e Paulo, na sua primeira viagem missionária, são confundidos com Zeus e Hermes, que eram deuses da mitologia grega. Então, quando eles chegam naquele lugar, e eles realizam uma cura, e aí os sacerdotes do templo acreditavam, pelo que eles estavam vendo, que Zeus e Hermes estavam ali. O que me levanta uma hipótese, isso é uma especulação minha, que os dois não deveriam ser, assim, pessoas feias. A mitologia grega, ela tinha uma exaltação pela beleza. Então, para os sacerdotes do templo virarem para Paulo e Barnabé e falarem, vocês são, principalmente Zeus, que era o maior deus da mitologia grega que eles tinham, e acharem que eles eram eles, era porque a impressão de imagem que eles estavam passando não era qualquer imagem. E aí a gente vê essa mesma multidão que uma hora achava que eles eram os maiores deuses da mitologia da religião deles, e essa mesma multidão influenciada, dali a pouco, querendo matar eles. A oscilação do sentimento das multidões, como eu já falei, não é inconstante, não é confiável. Cumbre das pessoas com celebridades ou pessoas importantes. E a gente se esquece que elas são pessoas comuns. A gente se esquece que a pessoa que a gente mais deveria se deslumbrar é com a presença e com a glória de Deus. Que você tender a se deslumbrar com uma pessoa, a lembrar a glória de Deus, e você realmente ter uma reflexão profunda do que realmente aquilo significa. E você não vai mais se deslumbrar com a presença de pessoas importantes. Bom, gente, então é isso no vídeo de hoje. Amanhã eu vou ler mais um pouquinho de Atos, que é tão legal essa história. Se vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Um beijo e até amanhã.